Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Na Universitária tem Sintonia do Samba. Todos os sábados ao meio-dia aqui na Universitária, a rádio da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Boa noite a você, ouvinte, que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando agora o Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de quarta-feira sou eu, Mariana Siqueira, hoje acompanhada de Marcelo Augusto. Boa noite. Boa noite, Mariana, e no programa de hoje você vai acompanhar um boletim sobre os 14 anos do bronze de Vanderlei Cordeiro nas Olimpíadas de Atenas. Vamos saber também as notícias dos confrontos de hoje e ontem pela Libertadores. Além disso, vamos conferir as principais notícias do que está acontecendo no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. Vamos começar o futebol goiano de hoje falando do Vila Nova. Depois de vencer o arquirrival no último sábado, o Tigrão agora se prepara para enfrentar a Ponte Preta fora de casa. Para o duelo, o técnico Emerson Maria vai contar com 2 desfalques. Wesley Matos levou o 3º cartão amarelo e está suspenso. Além disso, Maguinho foi expulso no clássico e por isso também não vai encarar a Macaca. Emerson Maria comentou o impacto da ausência do capitão Wesley Matos para a equipe colorada. Vamos ouvi-lo. Perdemos bastante. E quando eu falo isso aqui, eu procuro respeitar todos os jogadores do grupo, mas ele está degraus acima no nível nessa questão de liderança, né? Se tem algum jogador aqui, no nosso mascote é o Tigre, nosso símbolo aqui é o Tigre, se tem um jogador que simboliza o Tigre é o Wesley Matos, né? Então tem uma jogada que ele desarma, que ele cai e ele bloqueia o chute do Gedeos, que é coisa fantástica, né? E aquilo ali acaba inflamando o torcedor, acaba inflamando também os atletas que estão ao seu redor, né? É um jogador que faz muita falta. Nós não temos, com esse perfil, um atleta dentro do grupo, né? Temos jogadores de boa qualidade, que é o Nálio e o Heitor, que nós vamos estar trabalhando hoje e amanhã para escolher o substituto, mas o Wesley Matos ele é um jogador que ele faz muita falta. Como Emerson mencionou, Naylor e Heitor disputam a vaga de Wesley Matos. Na lateral direita, o substituto de Maguinho vai ser Anderson Luiz. Exatamente, Mariana. E apesar dos desfalques, o treinador colorado destacou que o Vila Nova precisa manter a mesma eficiência apresentada no embate contra o Goiás no último sábado. Para o comandante, a vitória no Clássico não pode ser vista como a solução de todos os problemas do Vila, mas que, sem dúvidas, o triunfo serve de motivação para a equipe. Emerson falou sobre sua expectativa para a partida contra a Ponte Preta. Acredito que a gente vai fazer um grande jogo lá em Campinas, né? É um jogo do tipo que o Vila Nova gosta. Eu acredito que a Ponte Preta ela vai se atirar um pouco à frente, vai deixar mais espaço para a gente utilizar a nossa velocidade, utilizar a nossa transição. E a expectativa é de fazer um grande jogo. O duelo diante da Macaca vai acontecer na sexta-feira às 9h30 da noite em Campinas. Em caso de vitória, o Vila pode chegar ao G4 se os rivais Atlético e Goiás tropeçarem. O Vila volta a jogar no Serra Dourada na segunda-feira contra o Oeste e o Tigre já iniciou a venda dos ingressos. Vale destacar que a diretoria colorada vai manter a promoção para o setor de arquibancada feita no clássico contra o Goiás.
Isso mesmo, Marcelo, os bilhetes para a arquibancada custam R$20 e para as cadeiras R$60. Quem comprar os ingressos de forma antecipada vai pagar meia entrada em qualquer setor. Se apresentar um comprovante de aposta na Time Mania, marcando o Vila Nova como time de coração. Os bilhetes estão sendo vendidos no Onésio Brasileiro Alvarenga, nas lojas Xerife e na Papelaria Glória. Mas como já mencionamos, antes de receber o Oeste, o Tigre ainda vai duelar com a Ponte Preta, na sexta-feira, no Moisés Lucarelli. E por falar em Atlético, o Dragão vive expectativa de vencer após 4 jogos como visitante. Quem falou sobre isso na tarde de hoje, no CT do Dragão, foi o atacante Renato Kaiser, que vive expectativa de defender uma nova equipe após o fim de empréstimo ao rubro-negro. Para mais detalhes, confira no boletim de Matheus Alves. Muito boa noite, você ouvinte ligado aqui na Rádio Universitária. Falamos aqui novamente para o Estação Esportiva diretamente do CT do Dragão, do setor Urias Magalhães. O Atlético que volta a campo na próxima sexta-feira, quando enfrentará o Londrina fora de casa no Estádio do Café, às 7h15 da noite, no interior paranaense. Para este confronto, o técnico Cláudio Tencati não contará com o volante Rômulo, que pertence ao Londrina, está emprestado ao Atlético até o final da temporada, e com isso o Fernandes deve ser mantido no meio-campo titular ao lado de Pedro Bambu, que justamente retorna de suspensão, suspensão cumprida na última partida, vitória por 1-0 sobre o CRB. Nesta quinta rodada do retorno da Série B, o Atlético tenta tirar vantagem do Londrina, recuperar os pontos perdidos em casa, já que no primeiro turno empatou por 0-0 no jogo fraco tecnicamente no Estádio Olímpico. Mas para o atacante Renato Kaiser não terá favorito para este confronto. Cada jogo agora no segundo turno vai ficar mais difícil que o primeiro, porque os times já se conhecem, então eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Tanto eles como nós pode sair com a vitória no jogo. Eu acho que futebol é uma caixinha de surpresa, não dá para colocar favorito, ainda mais num campeonato difícil como é a Série B. Então acho que a gente indo focado e fazer exercer as posições que o professor colocou para a gente dentro de campo, eu acho que acredito que o nosso time possa sair com um bom resultado de lá. Renato Kaiser vive uma situação um pouco curiosa desde que chegou ao Atlético. Neste ano defendeu a equipe do Tupi pelo Campeonato Mineiro, emprestado pelo Vasco da Gama. Após o estadual, ele foi vendido para o Cruzeiro, o que até enrolou a sua chegada ao Atlético, e do Cruzeiro ele foi repassado para o Atlético, defenderá até o final desta temporada. Ele falou sobre a expectativa de começar a defender o Cruzeiro, falou que até acompanha as partidas da Raposa. O Cruzeiro assiste todos os jogos do Cruzeiro. Todos os jogos que está passando na televisão eu assisto do Cruzeiro. Procuro ver e me ver também lá. Acho que é um sonho de qualquer atleta chegar num clube daquele tamanho. E espero, mas agora eu estou com a cabeça aqui. Estou jogando a Série B, mas fico assistindo os jogos lá, não minto. A vontade é muito grande, mas eu tô com a cabeça aqui agora. Tô dando minha vida pelo Atlético e para ajudar eles a chegarem num momento melhor também. E subir, porque para a Série A, que é o nosso maior objetivo. Mas pensar jogo a jogo é o mais importante também. Mas Cruzeiro é uma questão de tempo. Você ouviu aí Renato Kaiser, o Atlético pronto para enfrentar o Londrina, já viaja na manhã de amanhã para o interior paranaense. E aqui é Matheus Alves para o Estação Esportiva. Vamos agora para o lado verde da capital goiana. Depois do revés no clássico da última rodada, o objetivo do Goiás é retomar a caminhada positiva na Série B. E o adversário da próxima rodada é nada mais nada menos do que o Fortaleza, líder da competição. A equipe comandada por Rogério Ceni lidera a Série B durante praticamente toda a competição. O tricolor cearense tem 46 pontos conquistados, ou seja, 10 a mais que o Verdão. Apesar do grande número de pontos que separa as equipes na tabela, Renato Cajá acredita que a partida vai ser um confronto direto. O Meia elogiou o Fortaleza e disse que é um time muito rápido e entrosado, mas que o Esmeraldino tem condições de conquistar um bom resultado. A peleja contra o Leão do Pici está marcada para o sábado às 7 da noite no Estádio Olímpico. E os ingressos para a peleja já estão à venda. Os bilhetes custam R$40 a cadeira e quem registrar jogo na Time Mania marcando Goiás paga meia.
As vendas antecipadas estão sendo feitas nas lojas Empório do Goiás, Xerife e Flávios. Pela quinta rodada do segundo turno da divisão de acesso do Goianão, 2 equipes entrarão em campo na tarde de hoje. E a Evangélica venceu o América no estádio José Pereira de Souza por 1-0. Logo mais, às 7 da noite, o Goiânia vai encarar o Trindade no Estádio Olímpico. No mesmo horário, o Jaraguá vai duelar com o Goianésia no Amintas de Freitas. Brasileirão. A 24ª rodada do Brasileirão Série B já começou na segunda-feira com o Coritiba vencendo o CRB por 1-0. E na noite de ontem, mais 2 jogos deram continuidade à rodada. O Criciúma recebeu o Guarani no Heriberto Rilse e Oeste e São Bento duelaram na Arena Barueri. A primeira partida começou às 7h15 da noite, com adversários que vivem momentos distintos na tabela. O Criciúma queria a vitória para espantar o fantasma do rebaixamento. Já o objetivo do Guarani era alcançar o G4. Com as metas colocadas na mesa, os times entraram em campo com vontade de bola. O jogo foi movimentado e com as duas equipes chegando ao ataque. Mas apesar das tentativas, o confronto terminou sem gols e com apenas 1 pontinho para cada um. O resultado não foi nada bom para o clube catarinense, já que o time não sabe o que é vencer, já tem 5 rodadas. O Tigre está em 15º lugar com 25 pontos e, dependendo de alguns resultados, o clube pode ir para a zona de rebaixamento. Em contrapartida, o Guarani subiu 2 posições e chegou ao G4 pelo menos até a sexta-feira, quando acontecem mais jogos de times que estão coladinhos nos 4 primeiros. O outro confronto da noite foi às 8h30 lá na Arena Barueri. O Oeste recebeu o São Bento e o visitante não fez muita questão de ser educado ao sair de lá com a vitória embaixo do braço. O Oeste não perdia 4 rodadas e queria manter a boa sequência. Mas o São Bento não está muito afim de dar moleza e não deixou os donos da casa chegar ao gol. A partida foi equilibrada e o primeiro tempo terminou empatado em 0-0. Na volta do intervalo, o rubro-negro colocou pressão em cima dos visitantes, mas mesmo assim não teve êxito nas finalizações. A sorte estava para o outro lado e depois de inúmeras tentativas, Francis abriu o placar para o Bentão, final 1-0 para o São Bento. Com esse resultado, o Oeste perdeu uma posição e agora está em 11º lugar na tabela, com 33 pontos. O Azulão está ali coladinho em 12º e com 28 pontos. Você está ouvindo Estação Esportiva. O horário nobre do esporte no seu rádio. Hoje completam 14 anos que Vanderlei Cordeiro de Lima honrava o atletismo brasileiro, ao enfrentar o cansaço de até um ex-padre para conseguir a medalha de bronze na Maratona Olímpica disputada em Atenas 2004. Para relembrar e saber mais sobre essa história, confira o boletim de Marcos Moraes. Vanderlei Cordeiro de Lima, estrela do atletismo brasileiro, teve seu dia de trevas provocado por um ex-padre durante os Jogos Olímpicos de Atenas, realizados há 14 anos. A maratona, tradicional prova olímpica que encerrou a 28ª edição dos Jogos da Era Moderna, terminou de forma inusitada. Vanderlei Cordeiro de Lima, então com 33 anos e já veterano de 2 Olimpíadas, liderava a maratona com 30 segundos de vantagem sobre o segundo colocado. O maratonista buscava a redenção do atletismo brasileiro, que naquela Olimpíada amargava maus resultados. Na marca dos 36 quilômetros percorridos, faltando pouco mais de 6 para o final, o ex-padre Cornelius Horan invadiu o trajeto e agarrou Vanderlei, tirando-o da prova por alguns momentos. Cornelius estava vestido com trajes típicos irlandeses, saia, boina e meias compridas nas cores verde e laranja. Antes da polícia local tomar providências, alguns torcedores que acompanhavam a corrida entraram na pista e libertaram o brasileiro das mãos do ex-padre Cornelius Horan.
Na época, o maratonista afirmou em entrevista que os 20 segundos que demorou para se livrar e voltar para a corrida foram os mais longos de sua vida. Apesar de claramente estar abalado com a situação, Vanderlei Cordeiro de Lima ainda conseguiu manter a liderança por alguns quilômetros. Porém, foi superado pelo italiano Stefano Baldini e pelo norte-americano Marathon Kleflezig e terminou na terceira posição. O irlandês Cornelius Oran, que diz ter a missão de alertar o mundo sobre questões religiosas, de certa forma também entrou para a história. Esse fato que envolveu Vanderlei não foi o único na esfera esportiva protagonizado pelo ex-padre. Um ano antes da Olimpíada de Atenas 2004, ele invadiu o circuito de Silverstone, na Inglaterra, no meio de uma corrida de Fórmula 1. Cornelius exibiu um cartaz no meio da pista com mensagens religiosas e quase foi atropelado. Curiosidade desse dia, o vencedor da corrida foi o piloto brasileiro Rubens Barrichello. Mas voltando às Olimpíadas de Atenas, o que parecia trevas se transformou em paraíso para Vanderlei Cordeiro. A medalha de bronze foi muito comemorada, pois, de qualquer forma, tratava-se do primeiro brasileiro a subir no pódio da maratona olímpica. Uma das imagens mais emblemáticas das Olimpíadas de Atenas 2004 foi a entrada do maratonista brasileiro no estádio do Panathinaikos, de braços abertos. Vanderlei estava muito emocionado e seu aviãozinho nos metros finais, até hoje, é repetido por outros guerreiros do atletismo brasileiro. Alguns meses depois da Olimpíada, o maratonista foi condecorado com a medalha Pierre de Coubertin, honraria destinada a atletas que demonstram um verdadeiro espírito esportivo. Hoje, no quadro Além do Futebol, contamos um pouco da história que envolveu a conquista da medalha de bronze na Maratona Olímpica de Atenas 2004. Após ser agarrado por um desconhecido, faltando poucos quilômetros para a conquista da medalha de ouro, Vanderlei Cordeiro de Lima reuniu forças e foco para terminar a maratona, demonstrando humildade e espírito esportivo. Esse foi o boletim de Marcos Moraes para o Estação Esportiva. Futebol pelo mundo. A noite de Libertadores ontem era para ser de muito futebol, mas acabou com muitas emoções. As 3 partidas disputadas abriram a leva de jogos de volta das oitavas de final da competição sul-americana. Para começar a noite, o Santos recebeu o Independiente no estádio do Pacaembu. O Peixe precisava reverter uma desvantagem de 3-0, que na verdade não aconteceu. Isso porque o resultado do jogo em Avellaneda foi de 0-0. Porém, pela escalação irregular do jogador Carlos Sanches, que deveria estar cumprindo suspensão, a Conmebol decidiu mudar o placar final. O Independiente foi beneficiado com uma vitória por 3-0. O Santos precisaria de uma vitória de 4 gols ou mais para se classificar direto, ou de um 3-0 para ir para os pênaltis. Mas mesmo com o ousadia de Cuca na escalação colocando 4 atacantes, o time não funcionou. O jogo seguia sem redes balançadas até o minuto 37 do segundo tempo, quando a torcida paulista jogou bombas dentro de campo. Aos 42, com um clima de violência e invasão iminente, o juiz terminou o embate alegando falta de segurança. O Santos foi eliminado da Libertadores 2018 e o Independiente segue para as quartas de final. O clube paulista volta a campo no sábado contra a equipe do Vasco pelo Brasileirão. O outro brasileiro que entrou em campo pela competição ontem foi o Grêmio. O tricolor recebeu o Estudiantes em Porto Alegre. Na partida de ida, no Ciudad de La Plata, o time argentino conseguiu um triunfo por 2-1. E mesmo precisando apenas de uma vitória para colocar pelo placar mínimo, o time sulista não começou tranquilo. Logo aos 5 minutos da primeira etapa, Jael passou por elevação para Everton, que encobriu o goleiro e abriu o placar 1-0 para o time do Cebola. Pouco depois, o zagueiro Jeromel dividiu mal com o Rodrigues, que correu e tirou de Groy para empatar 1-1. O Grêmio dominou o restante do primeiro tempo, chegando a ficar com 70% da posse de bola, mas não marcou antes do intervalo.
Renato Gaúcho voltou para o segundo tempo com Alisson no lugar de Ramiro, dando mais domínio para o time sulista. Jael desperdiçava muitas oportunidades e o time martelava para não marcar. No final do jogo, o tricolor já estava com 6 atacantes, mas nada de desempate. Para não faltar emoção para o torcedor, o 2-1 só saiu aos 47. Luan cobrou falta para o meio da área e Alisson completou de cabeça, para o delírio na arena do Grêmio. Com o placar agregado empatado, a decisão ficou para os pênaltis. Maicon, Everton, Jael, Alisson e André venceram o goleiro Andurra. Apesar de Rodrigues, Nogueira e Luguércio acertarem, o zagueiro Campo isolou e a classificação para o time brasileiro veio. E o adversário nas quartas será o Atlético Tucumã, que perdeu por 1-0 para o Atlético Nacional ontem lá na Colômbia. Mas como o clube argentino venceu a partida de ida por 2-0, se classificou para a próxima fase. Nessa quarta-feira temos mais Libertadores com mais 3 partidas, 2 com clubes brasileiros. Às 7h30 da noite tem duelo de argentinos. River Plate e Racing se enfrentam no Monumental de Núñez. O jogo de ida ficou em um empate por 0-0. Mais tarde, as 2 maiores torcidas do Brasil têm compromissos. O Corinthians recebe o Colo-Colo em Itaquera, partida às 9h45 da noite. No mesmo horário, duelo de brasileiros no Mineirão. Flamengo e Cruzeiro vão se enfrentar pela vaga nas quartas de final. O Coringão visitou o time de Valdívia na partida de ida e acabou sendo derrotado. O atacante Carmona fez o gol que deu a vitória para o time chileno. Se o clube de Santiago tinha Carmona, o Corinthians não tinha calma nenhuma. Gabriel foi expulso e é desfalque. Para avançar no mata-mata, o clube paulista precisa de uma vitória por 2 gols ou mais para passar direto. Caso vença por 1-0, o time vai para a disputa de pênaltis. No mesmo horário, Cruzeiro e Flamengo entram em campo no Mineirão. No jogo de ida, mesmo jogando na casa do adversário, a Raposa ganhou por 2-0 com tentos de Thiago Neves e Arrascaeta. Apenas 2 resultados garantem a sobrevivência do rubro-negro. Um 2-0 leva para os pênaltis, já uma vitória por 3 gols ou mais de diferença dão a classificação direta para o clube carioca. Os jogos de volta das oitavas de final se encerram amanhã com 2 embates. O Boca Juniors visita o Libertad no Defensores del Chaco, às 7h30 da noite. A vantagem é do Boca, que venceu o primeiro jogo por 2-0. O outro duelo é de time brasileiro. O Palmeiras recebe o Cerro Porteño em sua arena. Mesmo fora de casa, o clube paulista saiu vitorioso no primeiro jogo. Borja marcou 2 vezes para a vitória por 2-0 lá no Paraguai. Voltando para os temas polêmicos, vamos falar sobre a polêmica sobre o Santos. A Conmebol deu uma suspensão para Carlos Sanches em 2015 de 3 jogos. Porém, em comemoração ao centenário da instituição, sua punição foi reduzida para 1 jogo. O técnico santista Cuca criticou a falta de informação no site oficial sobre a situação do jogador para a partida. Além disso, reclamou sobre a condição profissional do clube paulista. E o quadro Fala Muito de hoje é exatamente sobre a declaração do técnico do Santos. Após a partida de ontem, Cuca se mostrou insatisfeito com o que aconteceu com a equipe fora dos gramados e deixou bem claro que escalar um jogo de forma irregular é inadmissível. Pode amanhã até me mandar embora, mas eu tenho que falar. O Santos tem que melhorar muito profissionalmente. O Santos tem que melhorar muito internamente, muito. Não é pouca coisa. Isso que ocorreu é um erro muito grande, muito grave, porque é o beabá de situações que não pode ocorrer. E isso resulta em tudo que aconteceu hoje. Sem poder dormir em cima dos erros que foram causados, que não foram por nós, mas de uma forma geral é nosso, porque é o Santos, né? Eu quero poder ajudar ao Santos com a experiência que eu tenho de vivida em outros clubes recentes, até da própria capital, de poder mostrar para o pessoal algum caminho que a gente conhece para poder melhorar. Mas o pessoal tem que abrir os braços e dizer também, estamos juntos, vamos melhorar junto. Eu quero o bem do Santos e nós precisamos melhorar e muito. E não para por aí. Após um torcedor invadir o campo no meio da partida,
Cuca tentou ajudá-lo e hoje a Polícia Militar de São Paulo classificou a atitude como irresponsável. O treinador do Peixe explicou o que aconteceu. Quando eu estava saindo de campo, um torcedor pelo lado aqui tentou invadir, os policiais o deteram, mas o jeito que o menino estava, eu tentei tirar a gravata que o policial deu nele, que o olho dele já estava saindo e ele estava desesperado. Eu faria isso por qualquer pessoa. Eu ia tentar só tirar a mão do policial, falei, você está matando o menino, calma, você não precisa fazer tanta força assim. Exagerada demais que foi dada em cima do menino. E não era necessário, né? A violência, ela gera violência. O jeito que foi feito ali, tá errado, o rapaz invadiu o campo, tá erradíssimo, mas não precisa fazer daquele jeito também que foi feito. Não quero ensinar ninguém. Fui só fazer isso, mostrei, só fui tentar acalmar uma situação. E, enfim, respeito muito o trabalho da polícia e sempre vou respeitar. Giro esportivo. Vamos começar o giro de hoje falando de ciclismo. O goiano Vitor de Oliveira, atleta de paraciclismo, é o bicampeão brasileiro no esporte pela classe C2. Vitor disputou nesse final de semana o último dia de provas do circuito pan-americano de paraciclismo. A disputa foi realizada em São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. A delegação brasileira, como um todo, teve uma boa atuação. Os atletas do país sede tiveram domínio de várias categorias da competição. Foram 40 medalhas disputadas e o Brasil conquistou 35. E o goiano Vitor de Oliveira, além do pódio no domingo, também teve uma boa colocação na Copa do Mundo de Paraciclismo em Strata, no Canadá. O atleta terminou com o 5º lugar nas provas de resistência. Com isso, Vitor passou a ser o 15º no ranking internacional. E agora, falando de política no esporte, o Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, juntamente com a ONU Mulheres, se reuniu para discutir normas a fim de combater o assédio no mundo desportivo. A ação pretende elaborar regulamentos para prevenir a violência e o abuso sexual. A reunião foi feita entre os representantes dos órgãos para reforçar as políticas e criar processos internos para reprimir qualquer ato criminoso. As normas vão ser aplicadas em todos os eventos e atividades promovidas pelo COB. Uma das competições que é realizada pela entidade são os Jogos Escolares da Juventude, que vão acontecer em outubro em Buenos Aires. Atualmente, o Comitê Olímpico Brasileiro tem uma ouvidoria para atender a denúncias, mas esse setor não é suficiente para resolver ou amenizar o problema. A nova medida foi providenciada para o aprimoramento do processo. César Cielo ganhou ontem o ouro da prova dos 50 metros pelo troféu José Finkel. A competição foi nesta terça-feira e a vitória garantiu a classificação para o Mundial da China. A categoria é a especialidade de Cielo, que conseguiu aumentar o número de títulos nacionais. Mas o atleta, em entrevista, afirmou que essa quantidade não deve ampliar mais, porque pretende encerrar a carreira ao fim da temporada. César Cielo tem 31 anos de idade e soma uma quantidade respeitável de triunfos e recordes. Nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, saiu com 2 medalhas, uma de ouro e uma de bronze. Em Londres, 2012, outro bronze. Em 2014, foi o primeiro em 3 categorias diferentes. E ontem o nadador declarou que essa pode ter sido a sua última competição no Brasil. Assim, a carreira nas raias vai se encerrar no Mundial em Piscina Curta da China. O campeonato vai acontecer em dezembro desse ano. Você está ouvindo Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Na Universitária são 6 horas e 58 minutos e chega ao fim o Estação Esportiva desta quarta-feira, dia 29 de agosto de 2018. A apresentação foi de Marcelo Augusto e Mariana Siqueira. Produções e reportagens de Daniela Versiani, Marcos Moraes e Tandara Reis. Com monitoria de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E orientação do professor Ricardo Pavan, com direção-geral de Márcia Boarati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Murilo Cavalcante e Sandro Alves. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da UFG. E para sugestões e participações, basta ligar para 3521-1936. Uma boa noite a você, ouvinte. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Mariana. Boa noite também para você, ouvinte. O Estação Esportiva volta amanhã, às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil.
E fica por aqui o Estação Esportiva. A sua resenha diária sobre todas as competições do esporte. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.